O filme Conclave tem a ver com a realidade de um verdadeiro conclave na Igreja Católica? Eu passei um tempo nos últimos 2 meses, a partir da fama feita pelo filme Conclave, não só a assisti-lo por 3 vezes, como também a conversar no Vaticano sobre o próprio filme. Primeiramente, quero lhe dizer uma coisa: o Vaticano não combate, não divulga nenhum filme, nenhum livro, sobretudo aqueles livros com os quais a política do Vaticano discorda. É entendimento no Vaticano que quando se divulga alguma crítica a algum filme ou alguma obra que não está no consenso do Vaticano, esse filme acaba ganhando notoriedade. Por isso você vai encontrar sempre um silêncio sepulcral no Vaticano sobre obras que não são realizadas no seio da Igreja. E olha, a cada dia mais eu estou convicto que o Vaticano serve, a história do Vaticano serve de lição para todos os empreendedores no mundo. Você já notou o tanto de exemplo que você pode ter no Vaticano para tocar a sua empresa ou a sua entidade? Por que 2.000 anos de história fazem com que o Vaticano se sobreviva a centenas de crises, cada qual mais difícil do que a outra, e saia delas ainda unido? Quantas crises, qual crise pequena perto das que os Vaticano enfrenta, que teria destruído uma empresa? Qual empresa hoje no mundo dura 2.000 anos? Por que o Vaticano dura 2.000 anos e muitas empresas não passam de 20, 30 anos? Baseado nisso, estou escrevendo uma obra que brevemente lançarei sobre o exemplo do Vaticano nesses casos. Mas hoje eu quero comentar sobre o filme Conclave. Está se falando muito em conclave porque, naturalmente, pela idade do Papa Francisco, naturalmente que teremos um conclave nos próximos anos, porque o papado dele está, de fato, chegando ao fim. E toda empresa e toda organização, por mais que goste do seu atual CEO, é comum se pensar numa sucessão. O conclave não traz uma realidade absoluta do que acontece numa votação. É verdade que há divergências. É verdade que as divergências vão se formar uma unidade. Mas nunca acontecerá de ter uma divergência tão grande que eleja um absolutamente alienígena, um absolutamente estrangeiro, como aconteceu com o cardeal Benítez do Afeganistão naquele filme, que aliás nem os próprios cardeais sabiam que ele havia sido nomeado cardeal por ato do Papa, embora isso possa acontecer. Portanto, quando você assistir o conclave, saiba que de fato o ritual é aquelas roupas, aquela entronização tal como acontece. Quando se fecha as portas, se diz que o mundo ficou lá fora. Quando há a sala das lágrimas, quando se elege o Papa, isso tudo é verdade. Mas nunca, jamais sairá um Papa com aquele perfil do cardeal Benítez, que, por sinal, havia inclusive um questionamento se homem ele era. Inclusive, no passado, muito remoto na história da Igreja, senhores, há uma curiosidade que quando se elegia o Papa, os principais cardeais que o elegeram olhavam se ele tinha testículos, justamente para se dizer que estaria elegendo efetivamente um homem. E isso acontecia espiritual, que naturalmente não acontece mais. Portanto, é incomum
é improvável, é impossível que saia um cardeal da forma como saiu aquele. Aquilo é uma ficção desmedida. Quando se diz, por exemplo, será que o autor quis referir à eleição do Papa Francisco, que saiu da tradição de se eleger Papa italiano e europeu? Sim, saiu-se da tradição e elegeu o Papa Francisco, mas o Papa Francisco Bergoglio já havia sido citado. Já havia citado quando candidato a Papa, quando elegeu o Papa Bento XVI. Ele já havia sido cotado ali como candidato a Papa na eleição do Papa Bento XVI. Inclusive, Odílio Scherer também havia sido nomeado, sido lembrado. Portanto, senhores, ao assistir o filme Conclave, saiba, e eu trago informação de informante meu dentro do Vaticano, é uma ficção completamente fora da realidade. É uma ficção que não encontra nenhum assentamento em dados históricos. É uma ficção que não tem cabimento algum. É completamente fora da realidade. Para quem assistiu, é uma história interessante. É lógico que a história do Vaticano causa muita curiosidade entre católicos e não católicos. Por isso eu gravo muitas vezes, tem gente que escuta o vaticanista como eu, até que nem são católicos, porque interessam pela história do Vaticano. Mas o conclave, senhores, não tem nada de real naquilo. Bom, um próximo conclave poderá ainda ter alguma imitação naquele cenário? Provavelmente não. Provavelmente o próximo conclave se centrará num Papa europeu, num candidato europeu, que eu já falei, nós temos 5 ou 6 bastante sem grandes controvérsias. Já tive a oportunidade de falar e agora estou novamente, brevemente, gravando um outro sobre os novos candidatos a Papa, que ainda se mantém aqueles muitos que eu coloquei. Então, justamente, não sairia uma zebra, não sairia um Benítez baseado naquele filme do conclave. Portanto, o filme não tem nada a ver com a realidade da eleição de um Papa. É bonito, aquela solenidade é bacana, como todas do Vaticano também são. Não se iludam, o conclave é completamente diferente do filme. Eu sou Juvenil Alves, gravo sem juridiquês e muito mais. Hoje gravo para o blog do Vaticanista. Inscreva-se nas nossas redes. Há assuntos jurídicos, assuntos de grande relevância de atualidades e também sobre o Vaticano.